Você é uma pessoa muito especial, porque você foi criado à imagem e semelhança do Deus eterno. As impressões digitais de Deus estão em você. Você foi amado por Deus, mesmo antes de Deus criar os céus e a terra. Deus sustenta você. Deus conduz você em triunfo. E Deus traçou um plano eterno para a sua vida. E neste plano, Deus quer conduzir você à glória. Deus amou você, Deus escolheu você, Deus remiu você, Deus adotou você na família dele e Deus selou você com o Espírito Santo da promessa. No programa Verdade e Vida de hoje, nós vamos estar tratando deste sublime assunto e você não pode perder esta mensagem de Deus para o seu coração. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. É com alegria, querido telespectador, que temos mais uma vez aqui ao nosso lado o reverendo Mauro Master. O reverendo Mauro Master é professor do Centro de Pós-Graduação André Jumper, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e é um dos pastores da Igreja Presbiteriana da Lapa. É com alegria, reverendo. Muito obrigado. E queremos começar esse bate-papo agora falando sobre um tema que o senhor tem estudado, tem feito palestras, acerca do livro e do filme Código da Vinci. Por que esse livro e esse filme especificamente tem causado tanto interesse no meio evangélico e não evangélico em nossos dias? Olha, presbítero Daniel, o que acontece é que o autor desse livro, Dan Brown, conseguiu fazer uma mistura interessante de material religioso, que é um material que chama muito a atenção das pessoas, com um filme de ação, onde existem perseguições de carro, existem crimes, assassinatos, e por misturar essas duas coisas, isso foi uma fórmula muito bem feita que tem chamado a atenção mesmo do público e também da Igreja Católica especificamente, porque ele, além de misturar as duas fórmulas, misticismo, religião e ação, ele faz no livro acusações contra o cristianismo. E isso tem chamado a atenção. O livro vendeu mais de 60 milhões de cópias, o filme está sendo visto no mundo inteiro, foi muito esperado o lançamento do filme. Então tudo isso fez com que o filme e o livro fossem uma receita de sucesso, de comércio e de muitas vendas. O filme e o livro Código da Vinci têm não só despertado interesse, mas de certa forma têm questionado alguns valores cristãos. Isso tem sido uma ameaça à fé cristã? Não. Deixa eu explicar rapidamente o que é o livro e o filme, para o telespectador entender bem por que não é uma ameaça. O livro Código da Vinci é uma teoria da conspiração. A conspiração seria que a Igreja, ao longo de todos os séculos, teria escondido a verdade a respeito de Jesus Cristo. Jesus não teria sido o que está narrado nos 4 evangelhos. Jesus, segundo essa teoria, na verdade, ele foi um homem que casou-se com Maria Madalena, uma de suas seguidoras, uma mulher da qual ele havia expelido demônios, e, tendo se casado com ela, teve filhos. E o grande segredo, então, que teria sido escondido ao longo dos séculos, é exatamente esse fato, e o fato de que Jesus tem uma descendência, e essa descendência vive aí pela terra, são pessoas que estão por aí. Da Vinci teria sido um desses que colocou esses elementos, essa teoria da conspiração, nos seus quadros, em escritos e em criptografias, não é? Coisas que mantêm esse segredo ao longo da história e que agora, então,
esse segredo estaria sendo revelado. Por que não é uma ameaça ao cristianismo? Não é uma ameaça ao cristianismo, porque todas essas coisas são, na verdade, montadas em cima de documentos que não existem, de teorias ou de ideias que não fazem o menor sentido historicamente, e aí então isso não é uma ameaça ao cristianismo. Por outro lado, a Igreja Católica Romana, especificamente, que é mais acusada, principalmente em uma de suas instituições, que é a Opus Dei, que é mencionada diretamente no livro, sentiu-se mais pressionada diante dessas coisas, ou dessa teoria, porque bem no começo do livro, Dan Brown diz que ainda que os personagens da história sejam fictícios, os fatos, instituições ali narradas são verdadeiros. E aí então o autor de uma ficção dá a entender ao seu leitor e depois dá a entender ao seu público no filme que aquilo ali é uma teoria bem fundamentada, histórica, etc., e que traria prejuízos ao cristianismo. Então essa é a ideia que trouxe aí a alguns um certo temor. Mas como o verdadeiro cristão deve se posicionar? Olha, o livro de Dan Brown e o filme de Dan Brown estão aí. O cristão tem que ser muito tranquilo a esse respeito. Ele precisa saber, entender que essas teorias são teorias falsas, né? Uma conspiração, uma teoria da conspiração totalmente infundada, e que agora que o livro e o filme estão aí, são fato, o cristão pode, na verdade, fazer uso desses elementos com as pessoas que, porventura, vierem a ler o livro ou a assistir o filme. Por exemplo, uma pessoa que nunca se interessou de fato pelo cristianismo, nunca se aprofundou no estudo, nunca fez nada com relação ao cristianismo, e agora vê o filme ou lê o livro. O que acontece? Ela vai ter o seu interesse despertado dentro desse processo. E aí é que o cristão, sendo conhecedor dessa falsa teoria e da verdade a respeito de Jesus e sua divindade, que é outro elemento que é atacado no livro e no filme, ele pode fazer uso como uma ferramenta de evangelização. Ele pode falar do Jesus dos evangelhos, do Jesus que é a verdade e a vida. Muito obrigado, reverendo Mauro. Queria que o senhor deixasse agora com os amigos telespectadores uma mensagem que falasse fundo ao coração daqueles que já assistiram o Código da Vinci em filme ou leram um livro, e aqueles que ainda não fizeram isso, mas que agora necessitam também da mesma graça de conhecer esse Deus que é o Todo-Poderoso e Senhor das nossas vidas. Bom, meu interesse principal não é despertar sua curiosidade para ler o livro ou ver o filme. Mas se você já viu o filme ou já leu o livro, você viu ali mensagens que não correspondem à vida que Jesus traz àqueles que o encontram. E a minha mensagem, então, é que se você teve contato com essa literatura, é que você, então, agora, despertado pelas coisas que ali você leu, vá atrás da verdadeira fonte da vida, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, que veio à Terra, que viveu, exerceu o seu ministério, morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter verdadeira salvação, sem nenhuma conspiração, mas tudo revelado nas palavras do Evangelho, dos 4 Evangelhos, conforme encontramos no Novo Testamento. Fique agora, querido telespectador, com essa mensagem musical e logo após a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes.
você é uma pessoa muito abençoada, porque você é amado e amada por Deus. Sua vida é preciosíssima, porque Deus criou você, Deus formou você. Você é a menina dos olhos de Deus, você é a herança de Deus, você é a delícia de Deus. Deus tem em você todo o seu prazer. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele descreve no capítulo 1 desta carta o grande projeto de Deus na sua vida. Projeto esse traçado desde a eternidade. E Paulo começa a dizer o seguinte no verso 3 do capítulo 1 da carta aos Efésios: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você é uma pessoa abençoada, e Paulo vai dizer por que é que você é abençoado. Ele vai alistar 4 razões porque você é uma pessoa muito abençoada. Em primeiro lugar, ele diz que você é uma pessoa muito abençoada porque Deus escolheu você antes da fundação do mundo. O plano de Deus, o projeto de Deus, não começou no tempo, começou na eternidade. Deus escolheu você não porque Deus viu alguma virtude em você que justificasse o seu amor. Deus escolheu você pela sua graça. Deus escolheu você livremente e soberanamente. A causa do amor de Deus por você não está no objeto amado, mas está na pessoa que ama. Deus ama você porque Ele é amor. Não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu você. E Deus não escolheu você porque viu em você virtudes suficientes para escolher você. Ele escolheu você porque Ele ama você apesar de você, a despeito de quem é você. Deus ama você porque Ele é amor, Ele é cheio de graça e de misericórdia. Algumas pessoas pensam que Deus nos escolheu porque Ele previu que nós iríamos crer nele. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: todos quantos Deus destinou para a salvação, creram. De tal maneira que eu creio porque Deus me escolheu. Deus não me escolheu porque eu creio. De tal forma que o processo desta salvação não começa comigo, começa em Deus. A salvação é obra de Deus, procede de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus não nos escolheu porque nós fazíamos boas obras. Deus nos escolheu para as boas obras. De tal maneira que as boas obras não são a causa da nossa escolha, mas são consequência dela. Ainda mais, Deus não nos escolheu porque nós éramos obedientes. Não. A Bíblia diz que Deus nos escolheu para a obediência. De tal maneira que, quando Deus nos escolheu, nós estávamos perdidos. Nós éramos cegos. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Toda a salvação é uma obra de Deus. E toda a glória a respeito da salvação pertence a Deus. Pense você no privilégio que você tem de você ser amado por Deus, escolhido por Deus desde a eternidade. Antes de Deus lançar os fundamentos da terra, antes de Deus espalhar as estrelas no firmamento, antes de Deus separar as águas do mar da porção seca, Deus já havia colocado o seu coração em você. Deus ama você, Deus escolheu você, por isso você é uma pessoa muito abençoada. Mas o texto de Efésios capítulo 1 ainda prossegue e vai nos dizer no verso 5 o seguinte: que Deus nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Você é uma pessoa muito abençoada porque você foi adotado na família de Deus. Já pensou que privilégio? Você foi adotado pelo Deus dos deuses, pelo Senhor dos senhores, pelo soberano Deus que trouxe este universo à existência. Você é mais do que nobre, corre no seu sangue
nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses. Que privilégio extraordinário! Quando você vai adotar uma criança, este é um ato de amor deliberado. Às vezes, um filho pode vir sem planejamento. Um filho pode chegar, mesmo quando os pais não esperam e nem querem, ele pode chegar. Mas ninguém adota uma criança sem preparar-se, sem ser um ato consciente e deliberado e voluntário e livre do seu amor abnegado. Quando Deus adotou você, Deus estava na sua plena consciência de quem era você. Você pertencia a uma família falida, uma família fracassada, a família de Adão. Nós morremos em Adão, nós caímos em Adão, nós pecamos com Adão, de tal maneira que todos os membros da raça humana estão debaixo da ira de Deus, debaixo do juízo do pecado. É uma raça caída, tendente ao mal, que tem a inclinação do coração para o mal. Mas apesar de nós estarmos nesta situação, Deus pôs o seu coração em nós e nos amou, e nos salvou, e nos adotou em sua família. De tal maneira que agora você é adotado por Deus, membro da família de Deus, herdeiro de Deus. Você tem agora um novo nome, você tem agora uma nova família, você tem agora uma nova herança, uma herança incorruptível, gloriosa, imarcessível, eterna. Você já parou para pensar nisso? Tudo que Deus tem pertence a você. Toda a obra gloriosa de Deus foi por causa de você. Deus amou você e Ele investiu tudo em você para que você fosse feito filho de Deus, membro da família de Deus. Mas deixa eu dizer, você não é apenas um filho adotivo, você também foi gerado por Deus. Você nasceu de novo, você nasceu de cima, você nasceu do alto, você nasceu do Espírito. Você é coparticipante da natureza divina. Você que crê no Filho de Deus, que confia no Senhor Jesus. Você nasceu não da carne, não do sangue, não da vontade do homem, mas você nasceu da vontade de Deus. Nasceu por obra do Espírito Santo de Deus, de tal maneira que você carrega agora a imagem restaurada do Deus eterno em você. Você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo, você faz parte desta gloriosa família de Deus. Você é uma pessoa muito abençoada. Mas há uma terceira razão que eu quero destacar aqui no texto. O verso 7 deste texto diz assim, que nós temos em Cristo também a redenção. Você é uma pessoa abençoada porque você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, porque você foi adotado na família de Deus por meio de Jesus, mas em terceiro lugar, você foi remido pelo sangue de Jesus. Ele comprou você, e não foi mediante coisas corruptíveis como ouro, prata ou coisas semelhantes. Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é o dono de toda a riqueza do universo. Mas quando Deus foi comprar você, Ele não comprou você com coisas corruptíveis como ouro ou prata. Deus não pegou as moedas mais valiosas da época para comprar você. Deus usou uma moeda mais importante, mais significativa, mais valorosa. A moeda mais valorosa do mundo. Deus comprou você com o sangue de Jesus. O preço de sangue, esse é o seu valor. Você foi comprado pelo sangue do Filho de Deus, de tal maneira que agora você pertence a Deus por direito de criação e por direito de redenção. Você é propriedade exclusiva de Deus, primeiro porque Deus te criou, porque Deus te fez. E Deus te fez de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Você é obra-prima de Deus. Você é a obra mais espetacular de Deus. Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, disse que você tem 60 trilhões de células vivas.
Em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos. Se você pegar a sua fita DNA e esticá-la, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA. Se você esticar toda a fita DNA do seu corpo, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Em cada célula dessa está gravado e computadorizado todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o seu tipo de cabelo, o seu temperamento. Pois bem, Deus te criou. Você é propriedade de Deus porque Ele te fez. Mas mais do que isso, Deus comprou você. Deus remiu você. Ele pagou o alto preço por você. Ele deu o seu próprio filho para que você fosse dele, propriedade exclusiva dele. Deus dá tanto valor a você que Deus deu o seu filho. Ele não poupou o seu próprio filho para que você fosse comprado, para que você fosse remido. Por isso Jesus Cristo foi à cruz. Ele não levou em conta a ignomínia da cruz para ter você para Ele, para comprar você para Ele, para que você fosse remido, para que você fosse resgatado, para que você fosse propriedade exclusiva de Deus. Mas há uma quarta verdade que eu posso garantir, à luz do texto de Efésios 1, que você é uma pessoa muito abençoada. Está escrito aqui no verso 13, o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você foi escolhido por Deus, você foi adotado por Deus, você foi remido por Deus, mas agora diz a Bíblia que você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Já parou para perceber que beleza é esta mensagem? Você foi selado pelo Espírito Santo. E o selo significa que você é genuíno, que você não é um produto adulterado, que você não é uma propriedade falsa, que você é absoluta e genuinamente propriedade de Deus. Mas também o selo significa o seguinte, que você é uma propriedade inviolável. A salvação que Deus lhe deu não pode ser perdida. Ninguém pode saquear você, roubar você e nem arrancar você dos braços de Jesus. Você que creu em Cristo está seguro, porque o Deus que começou boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você foi selado com o Espírito Santo. Ninguém pode tomar esta salvação que Deus lhe dá. Jesus diz assim: eu dou a você a vida eterna. Você nunca mais vai perecer. Você agora tem a vida eterna e ninguém vai tomar você, arrancar você das minhas mãos. Você é propriedade exclusiva de Deus. E agora Deus selou você para o dia da redenção. Você agora está guardado por Deus, protegido por Deus, sustentado por Deus. E você há de perseverar até o dia final, porque Deus mesmo escolheu você, Deus adotou você, Deus remiu você e Deus selou você com o Espírito Santo para aquele glorioso dia, quando Jesus há de vir para buscar a sua igreja. E nesse momento então, diz a palavra de Deus, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e terão um corpo imortal, glorioso, poderoso, incorruptível, espiritual e celestial. E você então receberá uma nova vida, um novo corpo, semelhante ao corpo da glória de Jesus. E nesse dia então, você estará na glória com Cristo, para reinar para sempre com Ele, com um corpo glorioso como o corpo da glória de Jesus, porque você é abençoado, muito abençoado. Você foi escolhido por Deus, você foi adotado por Deus, você foi remido por Deus e você foi selado por Deus. Você já experimentou esta salvação? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já tomou posse desta vida eterna? Agora é o momento oportuno para que você se renda a Jesus e para que você tome posse da vida eterna.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente e que você tome posse agora mesmo deste presente glorioso da vida eterna. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora? Você já se sente a pessoa mais abençoada por Deus? A minha oração, meu desejo sincero nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus possa ter lhe convencido do seu pecado e que você possa reconhecer que é um pecador e que necessita da graça salvadora do Senhor Jesus. E que assim, reconhecendo Jesus, você possa a partir de agora gozar da certeza de uma vida eterna, a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. E assim, você já é a pessoa mais abençoada por Deus, porque você passa a ser um filho do verdadeiro Deus. A minha oração, meu desejo sincero, é que neste domingo você visite a igreja presbiteriana aí mais próxima da sua residência. Escola dominical e culto sempre começando pela manhã por volta de 9 horas, à noite 18, 19 horas. A mensagem da palavra do Senhor está sendo pregada com fidelidade. E assim você pode aprofundar os seus conhecimentos na palavra de Deus. Se você não tiver uma Bíblia, ao chegar na igreja, diga ao pastor que você não tem uma Bíblia e que ele possa disponibilizar uma Bíblia para que você possa aprender mais acerca das verdades da palavra do Senhor, estudar essa palavra e assim cada vez mais sentir-se abençoada por Deus. O programa Verdade e Vida chega ao seu lar para abençoar você e sua família. Você também foi chamado para ser um abençoador. Como você pode abençoar o programa Verdade e Vida? Investindo, dando uma oferta mensal. Você pode depositá-la no Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta 7.000, dígito 9. Agência 4442, dígito 3, conta 7.000, dígito 9. Você faz parte dessa história de fé. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos chegando ao final do nosso programa. No próximo sábado, às 7h15, estaremos mais uma vez aqui pela Rede TV de televisão, apresentando o programa Verdade e Vida. Continue orando, continue contribuindo para que o programa se torne autossustentável. Até o próximo sábado, quando estaremos aqui com mais um programa Verdade e Vida. Até lá, e que Deus muito o abençoe.